Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Depois de 8 meses, Maranhão registra queda nos números de casos ativos da Covid-19. O Ministério Público recomenda incluir bairro da Liberdade, em São Luís, como prioridade na imunização contra o coronavírus. O governador Flávio Dino anuncia a liberação de quase todos os serviços no estado e volta às aulas presenciais. Polícia investiga a execução de líder comunitário em Imperatriz. E ainda, Maranhão é o 5º maior produtor de peixes do Brasil. O Jornal da Difusora já está no ar. Depois de 8 meses, o Maranhão registrou queda nos números ativos da Covid-19, ou seja, menos pessoas estão contraindo o vírus. E a boa notícia, mais uma vez, tem relação com o crescimento da vacinação. 8 meses de crescimento. Esse é o índice de casos ativos da Covid-19 desde novembro de 2020 no Maranhão. Tendência que foi interrompida no início desta semana. No domingo, foram registrados 34.759 casos ativos. Na última segunda, 34.687. A gente está vendo isso realmente na prática, os casos estão diminuindo, especialmente os casos hospitalares, né? Então, você está vendo menos pessoas internadas, leitos clínicos sendo liberados, diminuindo a taxa de ocupação na UTI, inclusive nas públicas e nas particulares. A variante Delta também pode ser outro fator importante nesses números. Apesar de mais transmissível, os casos de pessoas infectadas por ela costumam ser mais brandos. A gente também tem que lembrar que essa variante chamada de Delta, né, essa variante da Índia, aparentemente, ela é uma variante que dá mais casos leves do que os demais. Então, assim, que ela é muito mais transmissível e não necessariamente que ela causa quadros graves. Mas, assim, é realmente o esperado nesse momento é a queda do número de casos. A queda nos casos não é inédita na pandemia. No fim de 2020, os números também caíram. A população relaxou medidas de proteção e os casos voltaram a crescer. Agora o momento é outro, por conta da vacinação. Nós compreendermos que, apesar da gente viver essa pandemia há mais de um ano, essa pandemia não acabou. Apesar de nós estarmos vacinados, né, ou já termos tido a doença, isso não vai impedir que a gente adquira a doença novamente e que adoeça. Então, a gente só vai ter um controle dessa pandemia, provavelmente, quando nós estivermos com 70% da nossa população vacinada, para que você consiga controlar a transmissão. Mas, assim, todos os cuidados, eles precisam continuar. Pois é, mas foram esses números de queda de casos da Covid-19 que permitiram que o governador Flávio Dino anunciasse hoje a liberação de quase todas as atividades no Maranhão. Cinemas e teatros podem voltar a funcionar e as aulas presenciais vão ser retomadas no dia 2 de agosto. O decreto já foi editado e tem validade até o dia 30 de julho. Entre as novidades está a reabertura de cinemas e teatros. Os eventos poderão ser realizados com 400 pessoas em ambientes abertos e com 200 pessoas em ambientes fechados. As igrejas estão autorizadas a fazer celebrações sem restrição. E outros setores da economia vão poder funcionar sem limitação de horário, mas seguindo as medidas sanitárias. São eles a indústria, o comércio, supermercados, academias, shoppings, restaurantes e bares, que podem abrir e fechar levando em conta a legislação municipal. Quanto às festas de fim de ano, ainda não há uma decisão. Vamos aferir os indicadores sanitários e aí definirmos se haverá programação de Réveillon, se haverá programação de Carnaval. Agora ainda é muito cedo para nós podermos ter uma definição quanto a isto. Provavelmente o anúncio será no mês de setembro. Depois de 1 ano e 3 meses sem receber alunos, as escolas estaduais voltam às atividades no dia 2 de agosto. Nós avaliamos com a imunização, com 2 doses, dos profissionais da educação, é que nós temos condições sanitárias de
mediante protocolos, no processo progressivo, fazermos a retomada das aulas em sistema híbrido, ou seja, presencial e não presencial, de acordo com as orientações do senhor secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a partir do dia 2 de agosto. Segundo o governador, a flexibilização maior é o resultado da aceleração na aplicação de vacinas, que, por consequência, reduziu a curva de mortes no estado. Um estudo da Universidade Federal do Maranhão mostrou que pelo menos 4.000 vidas foram salvas com a imunização. E esse elemento de convicção, essa evidência, serve para sublinhar o quão é importante a busca, a procura da vacina, para que nós possamos seguir salvando vidas, como este gráfico demonstra. Pois é, mais uma evidência, da importância da vacina. E falando nisso, o Ministério Público do Maranhão fez uma solicitação para que o bairro da Liberdade, aqui em São Luís, fosse incluído como prioridade na imunização contra a Covid-19. As informações com Arthur Oliveira. O pedido partiu do Ministério Público através do Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do Futuro, que fez uma reivindicação ao órgão. O bairro da Liberdade é considerado um quilombo urbano. Por conta disso, a vacinação aqui deveria ocorrer de maneira mais rápida que em outras regiões da cidade. Além disso, equipes de vacinação deveriam vir até o bairro da Liberdade para acelerar essa vacinação, o que não aconteceu. Os responsáveis pelo Centro Sociocultural argumentam que, por conta das dificuldades econômicas, muitas famílias quilombolas que vivem na área da Liberdade não conseguem se deslocar até os locais de vacinação em outros bairros da cidade. O nosso território quilombola é um território muito vasto, é composto por 5 bairros. E todos esses bairros, Liberdade, Fé em Deus, Camboa, Diamante e Sítio do Meio, existem famílias que estão em extrema situação de vulnerabilidade social. Famílias essas que, para tirarem R$10 de seu orçamento, e famílias essas que normalmente são mais adensadas, com mais de 5 pessoas, vão gastar em média, vamos falar de maneira prática, R$100, 2 doses, certo? Para sair daqui por faixa etária, para sair daqui para o Multicenter Sebrae e retornar, e voltar, Para ir e voltar R$10. R$10 para uma família brasileira que está em situação de vulnerabilidade social, que está em situação de fome, meu irmão, para pagar passagem, dói. Dói porque é um direito de território quilombola ter a sua vacinação em seu território. Bom, chegaram ao Maranhão hoje novas doses de vacinas contra a Covid-19. São 97 mil, sendo 36.400 da AstraZeneca, 60.600 da Coronavac, que irão reforçar a campanha de vacinação contra a doença aqui no estado. Assim que chegaram, os imunizantes foram encaminhados para a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, onde serão separados para distribuição aos municípios. As vacinas chegam para dar continuidade à imunização de pessoas de 50 a 54 anos ou das faixas etárias definidas pelos municípios conforme avanço da vacinação aí na sua cidade. Muito bem, agora um rápido intervalo. Daqui a pouco, polícia investiga a execução de líder comunitário em Imperatriz. Até já. De volta, e as forças de segurança em Caxias receberam hoje novas viaturas para ajudar no patrulhamento ostensivo da cidade. Para a região de Caxias, 9 veículos no total serão entregues pelo governo do estado por meio da Secretaria de Segurança Pública. A chegada das novas viaturas já havia sido anunciada por aqui pelo secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, durante solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha semana passada. A medida tem o objetivo de reforçar o trabalho feito pelas equipes da Polícia Militar na região dos Cocais, que abrange, além de Caxias, mais 5 municípios. 3 viaturas foram entregues até agora, incluindo a que envolve as ações da Patrulha Maria da Penha no município. Sendo que a viatura da Maria da Penha ela vai atender uma ocorrência especializada, específica. Então, com isso, eu não vou mais tirar uma viatura diária para estar atendendo esse tipo de ocorrência. Entre os veículos também estão novas motocicletas que ajudarão a intensificar as ações preventivas e ostensivas da PM na região. Recebemos
3 viaturas agora, né? E mais uma que será também, que virá, segundo o secretário de Segurança, que nós iremos colocar essa viatura aí para fazer área rural. Nós estamos precisando aí, nós estamos aí combatendo a área rural de acordo com os problemas. E quase 10 testemunhas já foram ouvidas pela polícia no caso que investiga a morte de um líder comunitário em Imperatriz. A vítima foi morta a tiros na própria casa. A Polícia Civil segue investigando a morte do líder comunitário Vanderlei Rodrigues, de 53 anos. Vanderlei foi atingido por um dos 6 disparos de arma de fogo realizados contra a casa onde morava no conjunto habitacional Sebastião Regis. A Polícia Civil já ouviu pelo menos 8 testemunhas e descarta a possibilidade da vítima ter sido atraída para a cena do crime. O autor não desceu do veículo, ele atirou, ele desferiu esses disparos contra o portão da casa, ainda no interior do veículo, né? Então a vítima, em momento algum, ela foi atraída para próximo do portão, sequer houve contato verbal entre autor e vítima. Ainda de acordo com a polícia, outras informações estão sendo reunidas e mais testemunhas deverão ser ouvidas. A vítima era uma pessoa que tinha alguns desafetos, né? Algumas dessas pessoas foram apontadas e serão investigadas. Nós vamos aprofundar nessas linhas de investigação para tentar compreender que tipo de relação foi estabelecida entre a vítima e essas pessoas que foram indicadas como supostos desafetos, para que a gente possa verificar se há alguma relação dessas pessoas no cometimento do crime. Agora olha só, o mês de julho chegou e com ele uma das temporadas mais aguardadas do ano, as férias. Seja na praia, no mar ou nas cachoeiras, esse mês nos convida a aproveitar o clima ensolarado da temporada e conhecer os principais pontos turísticos do Maranhão. E como não poderíamos ficar de fora, nós temos um convite para você. Vem aí o Férias Difusora, um projeto com uma programação alegre, alto astral e que integra turismo, lazer, música, entretenimento e muito mais. Então fique ligado na nossa programação que vem muita novidade por aí. De 26 a 30 de julho, o Sistema Difusora vai invadir as suas férias com tudo o que há de melhor em diversão. Agora mais um intervalo. Daqui a pouco o Maranhão é o 5º maior produtor de peixes do Brasil. Até já. De volta e em Imperatriz foi apresentada hoje a programação da Feira do Agronegócio. Uma das novidades é o foco na participação pela internet. A primeira Feira do Agronegócio de Imperatriz foi lançada em uma coletiva de imprensa, onde o atual presidente do Sindicato Rural anunciou a programação. Mesmo em um momento de pandemia e com os avanços na vacinação no combate à Covid-19, a expectativa é permitir grandes negócios para a região tocantina. Foram tomadas todas as medidas, o Maranhão foi um estado muito bem agraciado, assim no sentido de ter se saído bem dessa pandemia, poderia ter saído bem pior, mas os nossos governantes todos trabalharam bem, que permitiu que a gente tenha índices muito bons que permitam pensar e planejar numa retomada econômica. Lançado oficialmente a primeira Feira do Agronegócio aqui no Sindicato Rural de Imperatriz, uma outra novidade também que foi lançada é que o agropecuarista vai poder acompanhar também a programação pelas plataformas digitais. De acordo com o presidente do Sim Rural, prefeitos foram convidados para participar da primeira Feira do Agronegócio, com a intenção de alavancar a economia. Querem participar, junto conosco, da retomada econômica de todo o estado. Isso é bem interessante, saber que o Maranhão não pode parar, nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos olhar pelo lado econômico, mas vamos também olhar pelo lado da função social. Pois é, e o Maranhão é o 5º maior produtor de peixes do Brasil. Nos 4 primeiros meses do ano, foram quase 50 mil toneladas. Números que chamam a atenção na produção e também no consumo. Veja na reportagem de Geice Gomes. Além da cultura e das belezas naturais, a gastronomia conquista os turistas aqui no Maranhão. Entre os pratos mais pedidos, há sempre peixe e frutos do mar. Neste restaurante aqui na capital maranhense, por exemplo, o prato mais pedido é a pescada à moda da casa. Para se ter uma noção, aos domingos, dia mais movimentado por aqui,
chegam a ser preparados 60 pratos desse tipo. Por várias razões, por ser gostosa, às vezes tirar uma ressacazinha. É por essa razão, viu? Esse é o nosso prato normalmente. Já até mostrou aqui, assado, essas coisas, né? Mas a gente geralmente gosta com calda. Peixada aprovada e agora é hora de saber o segredo desse sucesso todo. Para o chefe de cozinha, além desse molho secreto, o diferencial é o produto fresco. Todos os peixes do restaurante são cultivados aqui no Maranhão. O nosso peixe nós vamos buscar lá na baixada daqui do nosso próprio estado, né? Assim também fortalecendo os vínculos com aqueles que estão no mar, pescando, já inicia lá a preparação da comida. Acompanhando os índices de consumo, a criação de pescado no estado também é alta. O Maranhão tem a 5ª maior produção de peixe do Brasil, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura. A pesquisa revela que entre abril de 2020 e abril deste ano, o estado produziu 48 mil toneladas. Em primeiro lugar, as condições naturais que o estado apresenta. Nós temos 10 bacias hidrográficas, 7 bacias estaduais, 3 bacias federais. A costa maranhense também é riquíssima, a nossa fauna, a nossa ictiofauna é muito rica e isso tem ajudado nessa produção. Alavancando a produção estão os pequenos produtores. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca soma 20 polos de apicultura no estado, assistidos pelo programa Mais Pescado, uma iniciativa que possibilita a inserção de agricultores familiares no mercado que disparou nos últimos anos. Para se ter uma noção, o volume produtivo dobrou de 2016 para cá. Nós começamos a incentivar o agricultor com 5 tanques, que ele vai tirar 6 meses depois, 4 meses, 10 toneladas. Dessas 10 toneladas, ele vai comercializar, vai ter um resultado do qual reinveste no projeto, aumentando o número de tanques. E nesse momento nós ainda participamos com o fomento e assistência técnica. A partir daí o crescimento é natural pela capacidade que a piscicultura tem de gerar renda. É isso, as reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal M10, ou também nas redes sociais da TV Difusora e interage com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens da Ponte Bandeira Tribus em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia, boa noite e até amanhã.